Hello guys, how are you doing? Is everything okay? Vamos ver se já entramos ao vivo. Hello, you're always welcome. Once again, mais uma vez, I am here tonight. So glad to be here again with one more live class. You're always welcome. It's a pleasure to be here. É um prazer estar aqui com vocês. Sejam todos bem-vindos. Pessoal que for chegando, coloca o seu curtir aí. Hoje nós vamos ter uma live bem bacana, porque na verdade um assunto foi puxando o outro, né? Das duas últimas aulas, das duas últimas lives. Quem acompanhou essas aulas, né? Se não, corre lá na fanpage que estão lá. Aula 24, aula 25, uma foi meio que continuação da outra, né? Semana passada eu falei sobre o have, né? Quando usar I have a car, quando usar I have worked, né? Então foi bem bacana a aula da semana passada e aí eu comentei um pouquinho sobre o tem de haver. Falei, olha, esse have que nós estamos vendo hoje, isso foi na aula passada, eu não posso usar quando eu falo tem aula hoje, tem uma festa, essa é uma outra situação. E aí eu preparei essa outra situação então para hoje, né? Assim fica uma aula que seguida da outra para você poder assistir e acompanhar. Lembrando que o link para você baixar o material da aula de hoje já está disponível no topo deste vídeo. Então, clica lá que você já tem. Se é a sua primeira vez que você está baixando algum material meu, da Teacher G, você vai colocar o seu e-mail e aí você vai receber um e-mail pedindo para você confirmar a sua inscrição. Cheque a sua lixeira, caixa de spam, promoções, né? E aí, confirmando a sua inscrição, automaticamente o link do material, a página do material já será aberto para você, tá bom? Se não é a primeira vez que você está baixando o material da minha aula ou já se cadastrou na minha lista, é só inserir o e-mail que automaticamente o link com o material já abre na hora para você, tá? Você não precisa confirmar e-mail, não precisa nada. Só precisa confirmar e-mail quem está baixando algum material meu pela primeira vez, tá? Caso contrário, você já tem o seu cadastro lá, é só um acesso mesmo, porque não tem como deixar esse material público, né? Então você coloca seu e-mail. Pessoal que for chegando, coloca o seu curtir, compartilha, convida amigo. Então hoje a aula 26, a gente vai falar qual é o ter que eu uso, que ter que eu vou usar quando eu falo tem uma festa, tem um evento, tem muitas pessoas aqui hoje, né? Que tem, qual que eu vou usar agora? Eu não posso usar o have. Comentei também na aula passada que eu não posso usar o have quando eu falo eu tenho medo. Só que essa aula eu já coloquei para vocês, tá? Então, pessoal, vamos acompanhando a live. Eu já vou começar loguinho compartilhando a minha tela. Pessoal que for chegando, vai dando o seu curtir aí. Hello, André, Márcio, quem mais está aqui comigo? Larissa. Pessoal que for chegando, vai dando seu curtir e vai colocando seu oi, seu boa noite aí nos comentários para eu ver que você está comigo. Se quiser responder na medida que eu vou perguntando, se tiver dúvidas, vai colocando aí também nos comentários, tá? Se quiser mandar depois alguma dúvida, inbox. Semana passada eu fiquei respondendo algumas dúvidas depois da aula, então fique à vontade. É muito bacana quando você participa. As suas dúvidas me ajudam a melhorar e preparar, de repente, uma próxima aula, né? Olha, tá surgindo essa dúvida, às vezes são dúvidas em comum, então coloque mesmo a sua dúvida, coloque o seu comentário, me manda inbox ou coloca aí nos comentários, tá bom? Pessoal que for curtindo, hi Rose! Pessoal que for curtindo aí, hello! E antes eu começar compartilhando aqui a minha tela para a gente começar a nossa live essa semana, no sábado passado, na verdade foi meu aniversário. Hello, Arthur! E eu quero agradecer todas as mensagens de parabéns que eu recebi, foram centenas. Eu tentei responder todas, eu acredito que eu consegui. Então, assim, muito obrigada. Thank you so much por todos. Eu recebi vídeo, recebi imagem, áudio, foi muito bacana mesmo. Então foram centenas de parabéns, de mensagens lindas, desejando muita coisa boa. Então, muito obrigada. Thank you so much por cada um, né, que desejou, que tirou um tempinho lá de escrever ou me mandou um happy birthday, um parabéns no dia 14 de janeiro, o último sábado. Então, thank you so much. Hi, Pi! Sempre aqui também.
Aí, convidando os amigos aí, né? Very good. Então, vamos lá. Vou começar compartilhando aqui a minha tela para você. Lembrando aí, o pessoal que chegou agora, a aula de hoje é um pouco meio que uma continuação das duas últimas, porque na verdade são assuntos similares, né? Na verdade, a aula passada gerou uma duvidazinha que a gente vai ver hoje. E assim, você pode ir complementando os seus estudos, né? E aí, o que aconteceu mesmo na aula passada? Tá lá na fanpage, você pode rever todas as 25 aulas e mais a aula de hoje, tá? Então, vou começar aqui compartilhando a minha tela com você, tá? Lembrando que quem tiver dúvida, coloca aí nos comentários. Tem pergunta? Coloca aí nos comentários, tá bom? Que eu vou ter o maior prazer de poder responder e te ajudar aí da melhor maneira possível, caso esteja ao meu alcance, claro, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre... A semana passada eu falei sobre o have, né? 3 formas de utilizar o have, né? Quando eu falo, eu trabalho aqui há 10 anos, eu tenho um carro, por exemplo, né? Então, hoje a gente vai entender uma situação, verificar uma situação que talvez você já conheça, que também a gente fala com o verbo ter no nosso idioma, no português, só que eu também não posso usar o have, tá? Então, vamos ver qual situação é essa. Eu coloquei ali, ó, there to be. E o have, só para vocês entenderem. Hoje eu não vou falar muito do have, não, porque semana passada eu falei bastante dele. Mas só para vocês entenderem quem é esse outro tem. Por falar nisso, eu não sei se você já baixou o e-book que fala sobre os 10 principais erros que cometemos no inglês. Nesse e-book, deixa eu até tentar abrir aqui para você dar uma olhada, que eu acho que eu tenho ele aqui. Olha, eu falo sobre exatamente isso que nós vamos ver hoje, o have e o there to be. Então, se você não tem, e todas as outras circunstâncias, ó, falsos cognatos, TH, então também é um material gratuito, corre lá e baixa lá esse e-book, que é bem bacana, tá? E ele fala, tá o link aí para você, baixa o material que você tem acesso ao link, e ele fala também, dá alguns exemplos do que nós vamos ver hoje, tá? Entre outras coisas bem bacana, tá? Quem é o there to be? Só para a gente começar entendendo, caso a gente ainda não conheça, se você já conhecer, aproveite para tirar sua dúvida, se é que você tem. No português, é muito comum falarmos da seguinte maneira, tá? A gente fala assim, ó, tem uma festa hoje. Ai, tem aula da Teacher G hoje, tem live hoje, tem não sei o que hoje, tem reunião na empresa hoje. Então, a gente fala a todo momento esse tem algo, não é? Então, a gente usa o tem. Logo, o que acontece quando a gente tem que passar essa mesma sentença para o inglês? Ó, o tem de novo querendo fazer confusão na nossa cabeça, né? Porque semana passada a gente já viu algumas situações aí quando tem gera confusão, né? Ó, o tem de novo aí. Vocês percebem que a gente usa bastante o ter no português e nem sempre esse ter vai ser o have, tá? Então fique atento a isso. Tem outras lives falando sobre isso lá, depois você confere. Então, a gente fala no português, tem uma festa hoje. Muito bem, né? Logo, a gente pensa que nós vamos ao have, porque a gente já imagina quem é o ter no inglês? É o have. Então, se tem uma festa hoje, o que a gente imagina? O que a gente acaba ouvindo da maioria das pessoas que falam inglês? A maioria dos falantes acabam usando da seguinte maneira, ó. Ele entende que o have tem a tradução de ter. Lembra que nós vimos na aula passada? Só que esse ter é de possuir algo, tá bom? Não é esse ter de existir algo, e sim de possuir algo. Porém, né, a pessoa que fala inglês, ela traduz da seguinte maneira, bom, tem é have, festa é party, hoje é today, logo ela pensa, logo ela imagina, logo ela fala que tem uma festa hoje, ficaria have a party today. Ou às vezes até aparece um has, que nós vimos na aula passada que eu uso para singular, né? Ela tem um cachorro, né? Ela tem uma casa. Então, esse tipo de situação acontece muito mais frequente do que você imagina. Por isso que ele entra lá no e-book que eu produzi. Logo tá vindo e-book novo aí, bem detalhado, bem bacana. Tô começando a trabalhar nesse próximo e em breve vou estar divulgando para vocês. Mas este que já está disponível para vocês, eu abordo este tema como os 10 principais erros que cometemos ao falar inglês, porque ele acontece com bastante frequência mesmo. Na maioria das vezes, como eu sempre costumo dizer,
Este erro acaba aparecendo porque, de fato, o falante, né, a pessoa que está falando inglês ali, ele desconhece que esse ter, neste caso, tem uma festa hoje, é outro ter, não é o have. Né? Ele acredita que o ter é have e por isso que ele usa desta forma. Né? Eu nem gosto de falar muito, né? A pessoa fala a frase assim errado, porque na verdade ele desconhece como que é a forma adequada. Como o ter é have, né? Logo a gente começa a colocar o have em tudo que aparece ter no inglês. Se pararmos para imaginar, é um raciocínio lógico, né? Poderia até ser assim de fato, já que have é ter, mas não é. Só que não, né? Só que não é bem assim, porque eles têm sentidos diferentes, tá? A tradução pode ser a mesma, mas o sentido, o significado em si de cada ter é diferente um do outro. Então vamos verificar como que vai acontecer isso. Pessoal que for chegando agora, vai dando curtir, vai colocando um oi aí nos comentários, né? Será que chegou mais alguém aí? Let me see. Se tem mais alguém aqui comigo. Então não esquece de baixar. Hello, Fernando. Hi, Camila. You're always welcome. Baixa o e-book se você não tem, que tem bastante dica bacana lá. Quase todos os assuntos que estão nesse e-book eu já ministrei nas lives. Depois eu vou até dar uma checada se tem algum que eu não fiz, mas o TH já tem live, né, com esse tema. Enfim, eu acho que tudo que tem lá eu já trabalhei nas lives. Mas se por acaso tiver faltando alguma coisa, né, se você tiver baixado, você pode dar um toque. Teacher, tem um tema aqui, tem um assunto aqui que está faltando a live disso. A gente pode também voltar e fazer live sobre isso. Então, voltando lá, a gente acredita que ter é sempre have no inglês. A gente já viu nas últimas duas aulas que não é bem assim, né? Numa outra aula também, onde eu falo de sentimentos, como falar sentimentos e sensações, a gente vê também que nem tudo que é ter no português, no inglês vai ser have. Esse ter de hoje, o que acontece? Toda vez que dizemos ter no sentido de haver, ou seja, há algo, existe alguma coisa. Então eu estou dizendo que tem uma festa hoje no sentido de haver, aquele A nosso com H que a gente quase nunca usa. Eu sempre digo que a gente vê esse A com H, né? Quando vem bilhetinho da escola, né? Dos filhos, senhores pais, haverá reunião amanhã, papapá. Ou algo muito formal, né? Sendo informado a você, né? Haverá, deve haver tal situação. Porque caso contrário, a gente usa o tem, né? Você fala pro seu colega de trabalho lá na empresa, ó, tem uma reunião hoje agendada, viu? Ou você fala, há uma reunião agendada para hoje, eu vou confirmar. Não, a gente raramente usa este haver. Por isso que eu gosto de dizer que, às vezes, o que atrapalha um pouquinho a gente é o nosso próprio português, né? Porque o pessoal fala, ai, teacher, mas mais um jeito de falar ter, pelo amor de Deus, tem muitas maneiras de falar ter. Quando eu falo eu tenho medo, eu não posso usar o have. Quando eu falo ter uma festa, eu não posso usar o have. Ai, como é complicado o inglês. Eu ouço muito isso dos alunos, né? Mas, por outro lado, se a gente analisar, né, bem a situação, se no português nós já tivéssemos o costume, o hábito de usar o verbo haver, que é o que seria mais adequado, porém a linguística aceite que a gente fale, tem uma reunião hoje, né? Mas, por outro lado, se a gente já tivesse o hábito de falar há uma reunião hoje, haverá um compromisso amanhã, o there to be pra gente, essa estrutura que nós vamos trabalhar hoje, seria natural, não é? O problema é que a gente não usa no português. E aí, quando eu falo no inglês, opa, é o have. E aí a gente descobre que não, só que não. É a mesma coisa da aula passada que eu comentei. Eu trabalho aqui há 10 anos. Se nós falássemos eu tenho trabalhado aqui há 10 anos, o I have worked seria mais natural. A nossa associação seria mais fácil. Então, no português a gente não usa muito esse haver. Seria o ideal, vamos dizer assim, mas a linguística acaba aceitando esse tem aí, né, que a gente usa. Então, na verdade, a gente usa o tem. Tem uma reunião hoje e pronto. E aí, quando eu passo para o inglês, é que eu preciso associar, lembrar que não é o have, é o there to be. Vamos ver como que vai ficar esse there to be, porque ele tem uma conjugação, ele tem uma maneira de ser aí no plural, no singular, enfim, né? Todas aquelas questões aí que nós vamos dar uma olhadinha também, mas que você vai perceber que é bem
tranquilo. Então, se eu falo, tem uma reunião, há algo, tem uma pessoa aqui, tem muitos alunos, tem muita coisa para fazer, é o there to be que eu vou usar. Ele tem aquela pronúncia ali daquele TH que eu já comentei com vocês também, né? Então ele fica there e não there, não é um som de D, tá? Então só para vocês entenderem, eu fiz uma tabelinha aí só para ajudar na sua visualização, na verdade, tá? Eu coloquei os 3 tempos aí, presente, passado e futuro. O there to be é a estrutura num todo, tá? Só que ela vai mudar de acordo com a frase, de acordo se é singular, se é presente, se é passado e assim por diante. Vamos acompanhando ali comigo no presente, tá? Se eu falo ali, ó, eu não gosto nem de traduzir muito como há, porque a gente não fala isso mesmo. Então vamos lá usar tudo como tem, tá bom? Então quando eu falo tem no sentido de haver, tem uma festa hoje, por exemplo, aquele mesmo exemplo que eu dei ali no começo, eu vou usar there is, tá bom? Tem uma festa hoje. Opa, então eu já sei qual que eu vou usar aqui de todas essas, tá? Se for para o passado, acompanha que a gente está ainda no singular. Então, por exemplo, tem uma festa. Aí eu quero dizer para você que teve uma festa ontem, né? Tinha uma pessoa aqui ontem. O there is vai virar there was, tá? E no futuro, there will be. O futuro, tanto singular, plural, fica igual para todo mundo. O futuro é sempre gostoso, né? É o tempo verbal mais tranquilo no inglês, né? Não muda, fica sempre igual para todo mundo. Muito bem, dá uma olhadinha então que essa primeira linha, todas essas situações que nós vimos estão no singular, tá? Com exceção do futuro que vai ficar igual para todo mundo. Então, there is, quando eu falo tem um, né? Tem uma festa, tem uma pessoa. E there was, quando eu falo no passado. No plural, o que mudou? O is vai virar are, tá bom? There are. E no passado, there were. Futuro, mesma coisa, lembra que eu falei que não muda? There will be, tá? Então, essa é a situação que nós vamos usar tudo isso. Considerando isso, ficou mais tranquilo para a gente identificar como é que vai ficar o nosso exemplo aqui, né? Lembre-se que se você tiver dúvida, comentário, vai colocando aí nos comentários. Se eu não conseguir responder ao vivo, que normalmente acaba não dando tempo, porque é sempre bastante coisa para meia hora, depois, assim que terminar a aula, eu já entro para responder a sua dúvida, tá bom? Então, considerando o mesmo exemplo ali, ó, tem uma festa hoje, lembra que eu não vou usar o have aqui, porque esse have não serve nessa situação, tá? É sempre quando eu tenho algo, eu possuo algo, que foi conteúdo da aula passada. Hoje a gente está meio que puxando um gancho da aula passada, né? Porque eu comentei sobre isso, esse ter de haver, e aí eu falei, então vamos falar sobre isso para não ficar dúvida mesmo. Lembra lá que nós vimos na tabelinha, né? Quem que é o presente aqui singular? There is. Então, é ele que eu vou usar aqui, ó. Tem uma festa hoje, there is a party today. There is a party today. E não have a party today, tá? Então, ele aparece com bastante frequência essa troca aí, né? O falante da língua inglesa. E, como eu disse lá no começo, normalmente pessoas com fluência no idioma, porque a fluência é o fato de você conseguir se comunicar, né? Fluência não é que você vai falar inglês 100% perfeito, tá, gente? Ah, eu sou fluente no inglês. O que isso quer dizer quando você fala eu sou fluente ou alguém fala para você eu sou fluente no inglês? Essa pessoa consegue se comunicar através do idioma. Isso não quer dizer que essa pessoa fala 100% perfeito. Nem no nosso próprio idioma a gente fala tudo certinho, né? Então, ser fluente é o ato de conseguir se comunicar, não esquece disso. Aí, dentro da sua fluência, dentro da fluência do idioma, existem vários níveis, tá? Então, eu posso ser fluente no nível novato, eu posso ser fluente no nível intermediário, eu posso ser fluente no nível avançado. Mas a fluência não ocorre só no nível avançado, como a maioria das pessoas acreditam. Ai, teacher, eu não sou fluente. E às vezes ela está conversando em inglês comigo e ela fala que ela não é fluente. Mas como assim? Você está falando inglês? Você já consegue se comunicar, você é fluente. Agora, que nível é a sua fluência é uma outra questão, tá bom? Então, ó, lembrando ali, né, no presente eu vou usar there is, no passado there was, lembrando que essas duas situações que eu mencionei agora, para singular. Virou plural, there are, there were, tá bom? E futuro, there will be para todo mundo. Uma beleza trabalhar no futuro, né? Então vamos ver ali, ó.
Nós vimos singular e plural. Se eu falar, então, tem duas festas hoje, sabe aquele final de semana, né? Tem dia que não tem nada para fazer e tem final de semana que aparece 2 eventos, aniversário de um, festa de outro, dá uma raiva, né? Aí o outro final de semana não aparece absolutamente nada para fazer. Então, ó, tem duas festas hoje. Como que fica o plural mesmo? Você lembra lá? Vamos dar uma relembrada? Ainda tá no presente, correto? Ó, tem duas festas hoje, tá no presente. É plural. Quem que eu vou usar? Então, nessa circunstância aqui, já conseguiram identificar ali? Lembrando que daí o party vai virar parties, tá? There are, né? Se fosse uma só, there is. Como são duas, there are 2 parties today, tá? Tranquilo até aqui? Dúvidas? Pessoal que for chegando, se alguém chegou atrasado, não tem problema. Lembre-se que depois essa aula vai ficar disponível para você. Você pode assistir desde do começo ali. Florivaldo, boa noite, you're welcome. Acho que já me acompanhou um tempo atrás. Fazia tempo que não aparecia por aqui. Welcome back, né? Seja bem-vindo aí novamente, tá? Então, se perdeu o comecinho aí, não tem problema. Vai depois lá na fanpage e vê desde o começo, tá bom? Então, plural. Belezinha até aqui, guys? Let's go, let's move on. Então, lembrando ali, ó, there is, there was, presente e passado. There are, there were, presente e passado, plural. Vamos ver mais alguns exemplos ali, ó. Se eu falar assim pra você, tinha uma pessoa na festa ontem. O que você tem que identificar aí? Que tempo que tá essa frase? Presente, passado, futuro. Tá no singular ou no plural? São essas duas coisas que você precisa saber. Bom, tinha, tô lá no passado, past. Singular ou plural? Tá falando que tinha uma pessoa, né? Então é singular. Então o que eu vou usar aqui? Como é que ficou mesmo? Uma pessoa na festa ontem, one person at the party yesterday, tá? Eu usei aqui o one e não a person, porque eu quis realmente numerar, tá? Tinha só uma pessoa, como se quase não tivesse ninguém, tá? Já identificou o que nós vamos usar aí? There was one person at the party yesterday, tá? Então, usei passado, usei singular. Então, é isso que você precisa identificar na hora de usar o there to be. Opa, singular, plural, que tempo que tá essa frase, tá? E não usar mais o have. É claro que esse novo hábito demora um pouquinho, tá, gente? Não é que amanhã você já tá substituindo todos os have da sua vida. Mas isso vai ser um processo automático. Quanto mais você conseguir praticar, né? Melhor vai ser, mais automático isso vai ficando. Vamos continuar aí. Ó, então o exemplo anterior aqui, ó, tinha uma pessoa na festa ontem. A gente está no passado, mas a gente está no singular. Avançando aqui, ó, a gente foi para o passado, quer dizer, a gente continua no passado, só que agora a gente está no plural. Tinha muitas pessoas na festa ontem. O que mudou agora? Vocês perceberam que no português fica tinha uma e tinha muitas, não muda no português, tá bom? Fica a mesma coisa, tinha muitas pessoas e tinha uma pessoa, tá? Se alguém tiver dúvida em relação às questões aí de gramáticas em português, né, procurem a Glória Bison, que ela vai tirar a dúvida de vocês, né? Então ali, ó, tinha uma e tinha muitas, mesma coisa, tá bom? Então ali, ó, muitas pessoas na festa ontem, many people at the party yesterday. Coloquei o yesterday aí em destaque, só pra gente notar que essa frase, se eu tô falando que foi ontem, eu já identifico que ela tá no passado, tá? O que mudou da anterior é que agora ela está no plural. Lá tinha uma, aqui tinha muitas pessoas, né? A festa ficou boa e muitas pessoas apareceram ali. Já identificou aí quem que eu vou usar? Né? There were, porque muitas, plural. There were many people at the party yesterday, tá bom? Se fosse uma, there was. Como tinha muitas, there were. Tranquilo? Não é tão difícil quanto parece, né? Baixa esse material, dá uma revisada depois, vai olhando essa tabelinha aí dos tempos e como que eu uso isso. A melhor forma de você aprender um conteúdo como este é praticando falando, tá? Não vai ficar lá pegando um caderno, escrevendo zilhões de vezes, escreve there is 20 vezes. Não, isso não rola, tá? Então é ir falando, ir montando seus próprios exemplos. Ah, então se eu tivesse que falar
tem um evento hoje, tem uma reunião na empresa hoje. Eu falaria there is, there are, e depois vai lá na tabela e confere se é isso mesmo, tá? Mas vai praticando isso, principalmente falando, tá? E não pegando, lógico que você pode associar a escrita, mas se você quer falar inglês, o ideal é que você pratique falando, tá? Vamos lá para o futuro então, né? A gente viu o presente, a gente viu o passado. Lembra que o futuro é o mais tranquilo, porque ele não muda. Se é singular, se é plural, whatever, tanto faz, né? Então, se eu falar, terá muitas pessoas na festa amanhã, como que fica mesmo esse terá? Se eu falar, terá uma pessoa na festa amanhã, não importa, terá muitas, terá uma. No futuro, lembra que vai ficar tudo igualzinho, tá bom? There will be. Tranquilo? There will be many people at the party tomorrow. Ou there will be one person at the party tomorrow. Não importa se é um, se é dois, o plural ou singular, né? No futuro fica a mesma coisa, tá? Então, o que é importante a gente entender nesta aula 26 de hoje? Que o tem, no sentido de haver, né? Quando indica existência, existe algo, tem algo, há algo, aquele A com H bonitinho, com acento, né? Há algo, eu vou usar o there to be. Aqui está a representação fonética dela, né? Esse símbolo aí com um lacinho para cima, né? É esse som do TH e do there, tá? Do vibra as cordas vocais, né? Também tem uma aula sobre isso. Então, quando for essa tradução de existir, haver, ter, no sentido de existir, tá? E não o ter de possuir. Porque se for o ter de possuir, nós vamos no have, que é o que nós vimos na aula passada, tá? E o to have, que é o verbo ter, possuir. Então, essas duas situações você precisa diferenciar, né? É o ter de possuir, eu tenho algo, ou é o tem de tem algo aqui? Olha a diferença. Eu tenho algo para fazer. Tem algo que eu possa fazer? Né? As duas frases têm o ter, mas sentidos diferentes, né? Eu tenho algo para fazer, I have, né? Tem algo para eu fazer, aí é o there is. Entendeu a diferença aí? Poderia até ter colocado esses exemplos, né? Que me veio agora. Agora que eu pensei nisso. Mas depois eu até deixo nos comentários essas duas frases aí que eu acho que vai ficar tranquilo para você lembrar e identificar, tá? Então, ó, meu conselho, reveja as últimas 3 aulas, que uma vai puxando a outra, tá? Uma vai destrinchando a outra, então uma se completa através da próxima aula ou da anterior. Então vai ficar bem bacana, vai ficar um estudo bem completo. Se você pegar a aula 24, 25, 26, baixe o material, gente, é material gratuito. Baixa lá para você aproveitar, baixa o e-book, que tem coisa bacana. Então, assim, né, aproveita esse início de ano, que a gente tem ali aquela coisa de prioridades, de começar isso, começar aquilo, né? Eu vou estudar inglês, eu vou malhar, eu vou emagrecer, eu vou correr, eu vou ter uma alimentação saudável. Início de ano a gente começa com tudo isso, né? Então, coloque aí como prioridade, eu vou me dedicar um pouco mais ao inglês, ou eu vou me dedicar ao inglês, e aproveite todo esse conteúdo, todo esse material que eu tenho disponibilizado para você, totalmente gratuito. Então, enjoy it, ok? Os meus contatos aí, querendo me mandar e-mail, em inglês, @teacherg.com.br, ou fala comigo através da fanpage, deixa seus comentários, se porventura você ficou com alguma dúvida, por gentileza, coloca aí, tá, Ju? Kisses! Beijo pra você, que eu já vou responder, vou colocar os exemplos que eu mencionei agora no final da live, que eu acho que vai ficar bem bacana para você entender. E baixa o material, aproveita esse material para você poder baixar e bons estudos, né? Coloque como meta aí você melhorar, você falar inglês. E toda quarta a gente está aqui às 8h30. Então, espero você. I'll be waiting for you next Wednesday, ok? Vou estar esperando por vocês na próxima aula. Thank you so much. Bye bye, guys. See you.